Bem-vindo ao Devocional dos Discípulos. Hoje, continuamos nossa série sobre a paz e vamos falar sobre um aspecto fundamental para a vida cristã: a paz uns com os outros. Paz não é apenas a ausência de conflitos. A verdadeira paz, segundo a Bíblia, é um estado de harmonia profunda, fruto da obra de Deus em nós. Se fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, como podemos viver em inimizade com os nossos irmãos? Desde o Éden, o pecado quebrou não apenas nosso relacionamento com Deus, mas também nossos relacionamentos humanos. Adão e Eva, que antes viviam em perfeita comunhão, passaram a se acusar. Caim, movido pela inveja e ira, matou seu próprio irmão. E assim, a história da humanidade foi marcada por guerras, traições, divisões e rancores. Mas Cristo veio para restaurar todas as coisas, incluindo nossos relacionamentos. Ele nos chama a sermos pacificadores, a vivermos em amor e unidade. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Essa bem-aventurança não é apenas um chamado para evitar conflitos, mas para ativamente promover a paz. Não basta não brigar, precisamos ser instrumentos da reconciliação, agentes da restauração. A paz verdadeira nos relacionamentos não é construída com base apenas na boa vontade humana. É um fruto do Evangelho. Em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz, como a ponte que derruba muros de separação. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressos em ordenanças. Assim, ele criou em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliou com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aqui Paulo está falando sobre a reconciliação entre judeus e gentios, povos que antes eram inimigos. Mas o princípio vale para qualquer relacionamento quebrado. Jesus destruiu as barreiras que nos separavam, e agora, como seus discípulos, somos chamados a viver essa mesma reconciliação. A pergunta que fica para nós é: se Cristo derrubou os muros da inimizade, por que ainda insistimos em reconstruí-los? Muitas vezes, guardamos mágoas, alimentamos ressentimentos e deixamos feridas abertas porque nos recusamos a aplicar a paz que já nos foi dada em Cristo. Mas Deus nos chama a uma jornada diferente. A história de José nos ensina uma das lições mais profundas sobre paz nos relacionamentos. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Se alguém tinha motivos para viver em ódio e amargura, era ele. Mas quando Deus o exaltou como governador do Egito e seus irmãos vieram a ele em busca de ajuda, José escolheu o caminho do perdão. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. José compreendeu que a soberania de Deus estava acima das injustiças que sofreu. Ele não permitiu que o passado definisse sua identidade, nem que o ressentimento impedisse o agir de Deus. Sua decisão de perdoar restaurou sua família e trouxe cura a uma história que poderia ter terminado em tragédia. A paz nos relacionamentos começa quando entendemos que o perdão não é um favor ao outro, mas uma libertação para nós mesmos. Primeiro, perdoar como fomos perdoados. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra.
O perdão nos liberta e nos permite viver em paz. Segundo, buscar a reconciliação ativamente. Se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. A paz exige esforço. Nem sempre o outro estará disposto a se reconciliar, mas a nossa parte é buscar a harmonia com humildade e sinceridade. Terceiro, colocar o amor acima das diferenças. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses capítulo 3, versículo 14. O amor nos capacita a suportar uns aos outros, a sermos pacientes e humildes. Quarto, ser moderado em nossas palavras. O tolo dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios capítulo 29, versículo 11. Quantos conflitos poderiam ser evitados se soubéssemos medir nossas palavras? A paz nos relacionamentos exige sabedoria ao falar e domínio próprio. E em quinto lugar, orar pelos que nos ferem. Orem pelos que os maltratam. Lucas, capítulo 6, versículo 28. A oração transforma o nosso coração e nos ajuda a enxergar os outros com os olhos de Deus. A paz nos relacionamentos é um testemunho poderoso. Jesus disse: "Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." João capítulo 13, versículo 35. Nossa paz uns com os outros é um testemunho vivo do Evangelho. O mundo está cheio de divisão, ódio e vingança. Mas quando escolhemos amar, perdoar e buscar a unidade, mostramos algo diferente. Mostramos Cristo. Como podemos aplicar isso na vida diária? Resolva conflitos rapidamente. Não deixe que pequenas mágoas se tornem grandes muralhas. Busque esclarecer e reconciliar. Peça perdão quando necessário. Muitas vezes, o orgulho nos impede de restaurar relacionamentos. Humildade é essencial para a paz. Seja intencional na comunhão. Relacionamentos exigem tempo e esforço. Cultive amizades saudáveis e fortaleça os laços. Ame sem esperar nada em troca. O amor bíblico não é condicional. Ele se doa, mesmo quando o outro não merece. Rejeite a fofoca e a murmuração. Palavras destrutivas minam a paz. Se algo não edifica, não deve ser dito. Hoje, Deus te chama a viver em paz. Se há alguém em sua vida com quem você precisa se reconciliar, não adie essa decisão. Peça a Deus um coração como o de Cristo, que perdoa, ama e busca a unidade. A paz nos relacionamentos é um reflexo do caráter de Deus em nós. Não somos chamados apenas para viver em harmonia, mas para ser instrumentos de paz no mundo. Que o Senhor te fortaleça e te guie nesse caminho. Deus te abençoe.